Fala galera, primeiro episódio de fevereiro começando aqui, mas antes disso eu quero dizer que amanhã é o último dia. De novo? Que benção. Eu também, porque você me zoa toda vez. Sabia que eles usam esses erros, cara, pra me zoar? É desse jeito. Mais um Tete a Tete começando e esse é o primeiro episódio de fevereiro, então bem-vindo e feliz fevereiro pra você, porque mês de janeiro é quase eterno, teve que fazer uma virada de janeiro. Gente, deixa eu falar pra vocês. Amanhã é o último dia de inscrição da viagem missionária. É essa semana já estaremos indo para Rio Negro, Paraná. Você que ainda não fez sua inscrição, aqui na descrição desse vídeo vai ter o link. Vai ter lá o link da inscrição para você estar conosco, tá bom? E no dia 9 sairemos daqui e dia 10 lá em Rio Negro. Se prepara porque vai ser um novo de Deus. Eu creio que vai ser uma bênção. Carnaval não é para você crente ficar em casa e nem sair por aí, hein? Sem propósito. Vamos com a gente na viagem missionária, amém? Então tá, deixa o seu like, porque hoje você vai conhecer aqui a história de um profeta. Aleluia! Quem tá comigo? Eu não sei, só depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Sabia que eu sempre ouço assim. Vamos ao que interessa, porque hoje está fora de sério. Você viu que a gente já está em um novo local e isso é profético também, porque eu estou aqui com o pastor José! Oh, glória! Glória a Deus. Gente, eu tô chamando ele de José e você deve estar aí na sua casa perguntando, ué, não é o pastor Jean lá? Pois é, Tete a Tete traz coisas novas toda vez. E tá aqui o pastor José Jean Carlos. Aleluia! Uma novidade aí para você que não sabia, pastor. Que honra receber você aqui. Que a gente possa estar sendo agentes de Deus nesse dia para essa pessoa que está ouvindo. Ela Amém. provavelmente vai ouvir à noite, porque saiu 10h30 da noite, né? Mas que eu sei que essa data foi marcada pelo Senhor para que a gente estivesse aqui. Amém. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história de vida. E eu tenho certeza que essa história vai impactar o teu coração. Amém, não tenho dúvida disso. Então, pastorzão, é tão interessante, né, que a gente tentou marcar, acho que foi ano passado, Foi. né, e não deu certo, mas era para ser fevereiro. Algo tem em fevereiro que eu não sei o que que é, mas vamos descobrir ao longo dessa trajetória, né? Então, primeiro, a gente já está inaugurando esse mês com tudo. Pastor, me conta um pouquinho mais da tua história. Você nasceu no lar cristão? Por que que eu começo com essa pergunta? Para que a gente possa ir desenrolando, porque eu ainda não conheço a tua história de fato, né? Então a gente vai tentar se encaminhando aí. Bom, eu não nasci num lar cristão. Minha família sempre foi voltada para o lado do catolicismo, mas nada de muita frequência. Uhum. É aquela situação. Nominal. Você tem uma religião, eu sou católico, Sim. mas E não de, filho. não de frequentar. Sim. Então, não nasci num lar cristão. Eu vim conhecer o Evangelho depois de uma trajetória de vida já bem grande. Bem grande, olha só que interessante. E assim, quando você se vê nessa situação que você estava num ambiente que não era cristão, então nem passava pela tua cabeça que um dia seria pastora, isso nem existia na tua cabeça. Não, de forma alguma. Jamais imaginava que seria um cristão, que seria um Que louco. pastor, que seria crente. Olha só. Até mesmo porque quando se falava em crente, eu meio que falava, não, ficar com esse povo que carrega a Bíblia debaixo do braço, Como assim, que né? grita que nem. Não, jamais, jamais, jamais. E eu, Tá não. louco? Os que gritam ainda. Não, você já viu o pastor Jean pregando? Gente, é muito bom. É muito bom. Ele é tudo aquilo que ele temia. Ele é o homem da Bíblia debaixo do braço e é o profeta. Meu Deus, que legal o que Deus faz na vida da gente. E ali, beleza, foi crescendo nesse lar. E como que foi esse lar? Foi estruturado? Não foi? Como que você vê assim a sua família, a sua casa, como que era? Bom, pastora, eu não tive mãe. A minha Sim. mãe, ela faleceu quando eu tinha 2 anos de vida. Uhum, Depois de 2 anos que eu nasci, minha mãe veio a falecer. Então, eu não conheci a minha mãe. uhum. Eu não tive essa identidade materna de Materna. mãe. Então, Uhum. eu tive só o meu pai. Meu pai sempre foi aquela questão de não deixar o alimento faltar.
Então, Provedor. o provedor da casa. Mas nunca foi um pai de chamar para perto, de conversar, de ter um relacionamento, de ensinar as coisas da vida. Então, isso não existiu dentro de casa. Você, como homem, tinha que ser homem, ser o provedor, ser o mantenedor. E essa ausência de mãe me custou muito, né? Porque aí depois ele se relacionou com a madrasta. E aí eu descobri que ela não era minha mãe com o passar do tempo. Então tu achava que ela era sua Eu mãe? achava que ela era minha mãe, e aí eu só vim descobrir isso com quase 9 anos de idade. Nossa. E isso começou a gerar um conflito na minha vida. Eu conheci a minha mãe depois por uma foto. E aí eu falei, não, essa aqui não é minha mãe, essa aqui é minha mãe. Eu falei, o que está acontecendo? E começou a gerar alguns conflitos, porque eu não quis aceitá-la, porque eu me sentia como se eu tivesse sido enganado Traído, né? Traído. Sim. E tinha as disciplinas, como uma criança que fazia bagunça e tudo. E aí eu descobri, eu falei, poxa, eu tô apanhando de uma pessoa que não é minha mãe, que não tem o mesmo carinho, que não tem o mesmo afeto. Isso foi criando algumas situações dentro de mim. Raiz. Tanto é que datas comemorativas, ao longo da minha trajetória de vida, marcava muito. Por quê? Porque eu sentia a ausência da minha mãe. Então, data de aniversário, Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Então, era uma data que eu me pegava a chorar muito, eu me isolava, porque eu sentia falta daquela pessoa do meu lado. E isso eu comecei a transferir para as pessoas que estavam próximas, que eram as minhas tias, que acabaram me acolhendo, né? Tiveram um amor muito grande, tanto é que eu tive uma tia que ela quis a minha guarda quando a minha mãe faleceu e o meu pai não deu. Porque ela já sabia que meu pai não ia ter esse cuidado. Mas eu não tenho o que falar do meu pai. Ele fez o papel dele, até mesmo porque é uma pessoa que teve uma trajetória de vida também com ensinamentos do passado. Então, reproduziu. Só fez aquilo que ele achava que era o certo, que deu certo na vida dele. Sim. Mas foi uma trajetória bem difícil para mim. Não, imagina, né? Porque, querendo ou não, a base da criança é o pai e a mãe, né? Sim, o mundo da criança é o pai e a mãe. Então, quando existe essa questão, realmente não deve ser fácil. E é tão interessante tu falar sobre isso, porque a maioria das pessoas tem essa questão, falta do pai, né? Ou não é registrado, ou se você pegar o índice de pessoas que não são registradas, é gigantesco no Brasil, principalmente, né? Então, se fala muito sobre paternidade, mas quase nunca de maternidade. E às vezes a gente fala assim, né? É como se não houvesse nunca problemas com as mães em si. Mas olha o que a falta de uma pode causar na vida de alguém, de um indivíduo, né? E até eu falo assim, que não só a falta, mas tem muita gente que tem problema também com sua mãe. Com certeza. Né? Porque, gente, pai e mãe não é perfeito, né? Então a gente sabe que, como o pastor falou, o pai dele fez da melhor maneira possível, do jeito que ele podia. Não supriu as necessidades do filho na época, né? Mas fez o seu melhor. E assim também é a mãe. A mãe, às vezes, tentando acertar, acaba errando. Sim. Né? Eu tive, por exemplo, muitos problemas maternos. Tive paterno também, mas por falta de perdão da minha parte com ele. Mas em relação a problemas e embates, foi com a minha mãe. E é tão interessante que hoje, se a gente for pegar um link aqui, né? Nem sei porque eu tô falando disso, amém? Mas, né? Se a gente for pegar uma questão assim de perguntar como é que foi a trajetória e tal, você vê quantas mães solteiras que tem por aí e elas têm a responsabilidade de pai e mãe ao mesmo tempo. Então, quantos erros também não cometem por não estar fazendo o seu papel, porque não é o papel dela ser o pai, né? Então, imagina quantas pessoas que devem ter ao mesmo tempo problema, mas ao mesmo tempo também uma gratidão por essas mulheres tão valentes, né? Sim, são guerreiras. Guerreiras. Não foi o meu caso, né? Porque meu pai e minha mãe se separaram, é outra situação. Não chegou a ser solteira, mas não é fácil não. Mas agora voltando pra tua história aqui, né? Então, filho único? Por parte de pai, sim. E aí eu tenho mais 2 irmãos, que é o Carlos Alberto e a Cristiane. Tu é caçula? Não, eu sou mais velho. O mais velho. Eu sou mais velho. Eles 2 são por parte de mãe. Entendeu? Então, mãe ou madrasta? Madrasta. Madrasta.
Mas da sua mãe você é o único? Eu sou o único. Ah, Eu sou o único. caramba, que legal. E daí depois veio da Depois madrasta, veio veio da mais madrasta, dois. os dois. Hoje a minha irmã é advogada, uma bênção. E tem o meu irmão também que mora em São Paulo, os dois moram em São Paulo. Ó, falou uma palavrinha que eu queria entrar, que bom, que daí já foi o link. Então, de hoje tu é Eu sou paulista. de São Paulo. É paulista, Sou, palmeirense? sou paulista. Não. Ah, que eu isso, sou o pastor. velho ditado que o pessoal dizem aí que eu sou viúva do Pelé, entendeu? Que eu sou santista. É, daí já vai usar aquele texto da Bíblia, né? Ser de santo, porque eu sou santo. Meu time está na segunda divisão, mas tudo bem, isso não vem ao caso, né? É, tinha que ser palmeirense. Um dia o senhor se converte, eu creio, eu creio. Vou orar pelo senhor. Ah, então, paulista. E o que fez o senhor vir pra cá? O que fez eu vir para cá? Estamos aqui hoje, eu e a minha família, debaixo de uma palavra de Deus. As pessoas falam assim, por que você está aqui hoje? Em obediência. Eu tive um problema na minha vida que eu digo que é um problema que muita gente tem hoje e não se trata, que foi a depressão. Entrei num nível de depressão profunda que eu perdi totalmente até a minha consciência e a minha identidade. Então eu perdi tudo, não só a minha vida, como a minha família. A depressão, a situação que ela me levou, ela fez com que eu perdesse o meu casamento, perdesse os meus bens. Eu não dei crédito a essa doença. Eu achava que era algo espiritual. A gente sempre aprendeu na igreja que muitas coisas eram espirituais. Era um tabu, né? Falar sobre Era depressão. espiritual. Então, é demônio. Vamos orar que isso Falta vai... de Deus. Falta de Deus. Até o dia em que ela bateu na porta da minha casa. E ela me encontrou. E eu não respeitei ela. Eu tentei fugir. Enfrentar ou fugir. Só que eu tentei sozinho. E eu aprendi que sozinho a gente não consegue. Na verdade, quem descobriu a minha depressão foi a minha esposa. Porque ela pensou que o problema era ela. E quando ela procurou um profissional, o profissional falou para ela: seu marido já está num estado de depressão muito avançado. E ele precisa de muita ajuda. E quando ela veio me relatar essa situação, eu não quis aceitar, por conta da espiritualidade. Falei, não. E isso só foi se agravando, se agravando, se agravando, ao ponto de eu me tornar uma pessoa fria. Isso eu já pastoreava a minha igreja, já tinha um povo na minha responsabilidade. Só que quando eu me dei conta que eu realmente estava nesse cenário, que eu não podia mais cuidar de vidas, porque eu não conseguia cuidar da minha própria vida, eu abri mão de tudo. Só que eu abri mão e eu não consegui procurar ajuda para me tratar. Então, eu me tratava tipo 10 dias e simplesmente achava que estava bom. E isso foi se tornando uma bola dentro de mim, ao ponto de eu não ter mais o controle e domínio sobre a minha própria vida. Então, eu comecei a sair de casa, eu comecei a ir para a rua, porque eu queria estar longe das pessoas. Eu parava em determinados locais e ficava ali horas e horas parado, pensando na minha história. Só que com isso a situação foi se agravando tanto ao ponto de eu sair e não voltar mais. E eu já não começar mais a ter a minha própria identidade, a minha vida. E eu sempre fui um pai presente, sempre fui... É ruim quando você tem que falar de você algumas características boas. Mas eu sempre fui um bom pai, sempre um bom marido, eu sempre fui família. E simplesmente de uma hora para outra tudo isso foi arrancado de mim. Eu não conseguia mais ser um bom pai, eu não conseguia mais ser um marido, eu não conseguia ser um amigo. Mas não porque eu não queria, é porque eu simplesmente não encontrava mais a saída. E isso foi somente tomando conta de mim. Ao ponto de eu começar a tomar alguns medicamentos fortes. Isso mexeu muito com a minha vida. E eu comecei a perder sentidos. Eu comecei a ter síndrome do pânico, síndrome de perseguição. Eu saía de casa, eu parava o carro na rua, porque eu achava que tinha alguém me perseguindo. Eu ligava para a polícia, os policiais vinham para tentar descobrir o que estava acontecendo. Então foi uma série de fatores que aconteceram na minha vida. Eu saía e aonde eu estava eu não conseguia voltar. Eu precisava que alguém fosse me tirar.
Só que teve determinados momentos que a situação ficou tão grave que eu fui e não voltei mais. Eu não tinha mais força para voltar para o meu lar, porque eu não queria que os meus filhos olhassem para a situação que eu estava. Porque simplesmente eu estava definhando vivo, eu estava morrendo vivo. Cada dia que passava eu olhava para mim e eu falava, quem é você? Quem é você? Quem te formou? De onde você veio? Eu comecei a olhar para mim e não me reconhecer. Eu olhava para mim e falava assim, você se tornou o meu próprio inimigo. E eu olhava para mim no espelho e dizia assim, eu quero acabar com você. Eu quero destruir a tua vida, eu quero destruir a tua casa, a tua família. Porque você não tem mais identidade. A identidade que você tem foi perdida. E isso eu comecei a ir para a rua e não voltar mais. E com isso você acaba se envolvendo com outras coisas. E foi aonde a situação foi se agravando mais. E aí eu acabei tendo esquizofrenia. E aí eu perdi totalmente o sentido. Eu não reconhecia mais a minha família. Eu não conseguia olhar para os meus filhos e entender que eles eram os meus filhos. Meu Deus. Então, para mim, eles eram pessoas. Eu tirava foto de lugares onde eu falava que existiam pessoas que estavam me cercando e nessas fotos não tinha nada, mas no meu mundo existia tudo aquilo. Existia tudo aquilo. Até que chegou um ponto em que minha esposa ela não viu outra saída. E eu digo que ela nunca foi o problema da história. Ela sempre foi uma guerreira, é a minha parceira, minha amiga, foi uma pessoa que lutou por mim, por tudo que ela, Né? tudo que ela podia fazer, ela fez. Mas ela chegou ao limite dela quando ela percebeu que eu perdi a minha sanidade mental. Então ela falou, isso já é uma preocupação, porque pode acontecer alguma coisa com os nossos filhos e eu não quero isso. Aonde veio a nossa separação? Nossa, que... A nossa separação. Para você ter ideia, eu fui tirar de dentro de casa com um oficial de justiça, sem entender quem eles eram. Eu achava que eram simplesmente pessoas que estavam me tirando de dentro de casa. E ali, para mim, foi um boom da situação, que aí foi onde eu me afundei e é onde é a história de Jonas. Você entra no navio, vai pro porão, sai do porão, é lançado no mar, do mar você vai ao fundo do peixe. Então a minha vida ela foi só declinando. E eu era uma pessoa que nós tínhamos tudo. Nós tínhamos um lar estabilizado. Eu digo que na nossa casa não faltava nada. Não faltava nada. Nós tínhamos plano de saúde, nós tínhamos carro do ano, nós tínhamos uma situação financeira estável. E de repente você se encontra sem uma colher para você se alimentar. Sem um copo para você tomar água. Meu Deus. E aí tu foi pra onde quando foi tirado assim de casa? Eu fui para casa dos meus pais, né? Eu fiquei alguns dias. Nesses dias eu surtei dentro de casa. Para você ter ideia, eu tomei álcool em gel, tomei álcool Zulu. Eu queria alguma coisa que me fizesse sair daquele cenário que eu estava. Até o ponto em que eu falei, eu preciso de alguma intervenção. E foi onde eu acabei me internando. E nessa internação eu surtei de novo. Eu entrei numa crise assim de loucura, onde eles tiveram que me dopar para que eu não agredisse ninguém e até mesmo não fugisse daquele cenário que eu estava vivendo. E eu lembro que quando eu cheguei naquele local, eu me deparei com tantas pessoas, mesmo com os meus pensamentos vagos, eu dizia que não é o meu lugar. Mas eu vou ter que ficar aqui. E eu lembro que a primeira semana foi muito difícil, porque toda aquela substância que havia no meu corpo, eu fui tomando medicamento para que houvesse uma descontaminação. E eu comecei aos poucos, sabe, me trazer a memória de quem eu era. E sabendo que eu não tinha mais família, que eu não tinha mais ninguém,
E isso para mim foi cruel. Isso foi cruel. Então lá dentro eu perdi totalmente o sentido da vida. Eu falei, daqui eu nunca mais vou sair. Me colocaram aqui para se livrar de mim. Eu não vou sair mais daqui. Mas ali dentro eu comecei a recordar quem eu era. E entender que eu tinha um pai. Que eu tinha um Deus. Que eu tinha sido um pastor. Que eu tinha curado vidas no nome de Jesus. Que eu tinha... Nenhum dos casamentos que passaram pelo meu ministério houve separação. Pelo contrário, houve reconciliação. E quando eu deparei com o meu que eu não consegui cuidar, eu comecei a trazer a memória de Deus. Falei, Deus, eu tenho uma história. Eu tenho uma história. E essa história não é essa crise que vai apagar. Porque a minha história foi escrita por ti. Foi o Senhor que me resgatou. E é o Senhor que vai me resgatar. E eu lembro que ali na casa de recuperação, todas as manhãs tinha um momento espiritual. E é tão interessante que a primeira frase do dia, quando nós entrávamos no estabelecimento de reunião, o monitor olhava e dizia assim, algum pedido de ajuda? E quando eu ouvi isso pela primeira vez, aquilo gritou dentro de mim. Se você tivesse pedido ajuda, era isso que faltava. Você não estaria aqui hoje. E aí eu entendi que sozinho eu não consigo. Eu entendi o quão é importante o outro na minha vida. E aí eu parei para refletir que até para nascer eu precisei que alguém me tirasse dali. Eu precisei entender que para o choro do meu nascimento parar, minha mãe talvez precisou me colocar nos braços dela. Então existem processos na nossa vida que a cura vem através do outro. E às vezes a gente despreza o que as pessoas estão vendo que nós não estamos enxergando na nossa vida. Que todos temos um ponto cego. Todos. E que é um ponto que parte de tudo. Exatamente. É um ponto que parte de tudo. Então foi um processo muito intenso ali naquela casa de recuperação, que era uma clínica. Eu fiquei durante 6 meses. E um período do pagamento dessa casa, dessa clínica, eu mesmo paguei com o salário que eu tinha da empresa onde eu trabalhava, que eu acabei tendo que ser afastado. E foi um processo muito difícil. E aí eu saí dessa casa de recuperação, voltei para a casa dos meus pais, e foi um cenário muito difícil, porque era um lugar que eu não gostaria de ter voltado nunca. Porque eu sabia que eu estava vivendo a palavra, deixa o teu pai e tua mãe para você constituir uma família. E naquele período eu estava separado da Andréia. E foi muito difícil eu retornar para o lar dos meus pais e não ver a minha família. E por incrível que pareça, a pandemia nos aproximou. Olha só. A pandemia começou a nos aproximar novamente. Eu comecei a visitar os meus filhos, a minha sanidade já tinha voltado, estava me recuperando. E eu lembro que a minha filha, ela fazia costura. E eu olhava para mim e eu falava, o que eu vou fazer? Não tinha emprego. Não tinha nada. Não tinha nada. Um recomeço literalmente. Nada. Mas eu precisava me ocupar por causa da ansiedade. Porque o ambiente onde eu morava era o ambiente da queda. O bairro onde eu morava era o ambiente da depressão. Então eu precisava me ocupar. Até que minha filha falou, pai, deixa eu te ensinar a costurar. E aí eu trago uma mensagem sobre Naamã. A menina que foi levada para a casa de Naamã.
Quando ela percebe que Naamã está com uma lepra, que ela ouve falar, ela diz: Oxalá que meu Senhor fosse em Samaria, porque lá existe um profeta que curaria. Ela era simplesmente uma empregada, talvez doméstica, mas ela ouviu, era uma menina. E aquela menina chamada Ana Ruth, a minha filha, falou: pai, deixa eu te ensinar. E ela me ensinando aos poucos a costurar. A ansiedade foi embora, a cura começou e uma nova história começou a ser construída. Mas era difícil porque eu ia, chegava a tal hora, a Andréia olhava para mim e dizia: você precisa ir embora para sua casa. Ai. E eu falava para ela: mas aqui é a minha casa. Ela dizia: não, aqui não é mais a sua casa. E eu lembro que eu fechava a porta do apartamento e eu chorava muito. E eu dizia: Deus, quando tudo isso vai acabar? E eu falava: Deus, eu quero a minha família de volta. Deus, eu quero a minha família de volta. Eu quero a minha família de volta. Até que um dia Deus falou para mim assim: existe vida pós Andréia. Existe vida pós Ana Ruth e Levi. Você precisa se amar primeiro. Eu não posso te dar. Eu não posso te dar. Meu Deus. Eu não posso te dar de volta se você verdadeiramente não se reencontrar comigo de novo. De eu restaurar a tua identidade, de você entender que não é sobre eles, é sobre eu e você. E ali houve um relacionamento meu com Deus de busca de intensidade. Até o dia em que Deus olhar para mim e falar assim: agora você está pronto. E nessas indas e vindas, é lógico que houve perseveranças minhas, né, com a Andréia. Volta para mim, fica comigo, me dá um beijo. E você que não conhece a minha esposa, ela é uma bênção. E é linda. Mas ela é uma mulher muito certa. É, justo. E eu entendia que o que ela estava fazendo não era para me prejudicar. Era para realmente eu saber se eu estava voltando por causa delas ou porque realmente eu queria voltar a viver. Até que um dia ela cedeu, voltamos a namorar. Voltamos a namorar. Depois de 18 anos de casados, separamos 2 anos, voltamos a namorar. E ali houve um processo de oração, até eu provar para ela que realmente Deus tinha começado a fazer algo novo sobre a minha vida. E Deus deu um sonho para ela. Nesse sonho, Deus falava para ela que ela poderia me aceitar de volta. Uau. Porque existia uma história que não tinha acabado. Aleluia. E ali nós casamos novamente. Engraçado que a nossa primeira data de casamento foi dia 19 de junho. E aí eu corri para tentar fazer a mesma data para casar novamente no dia 19 de junho. Eu não consegui. Então eu casei a primeira data no dia 19 de junho e a segunda data no dia 21 de junho. E o Levi faz justamente aniversário na nossa data de casamento. Então hoje estamos bem novamente. Glória a Deus. Mas a nossa vinda para cá foi depois de todo esse processo. Depois de todo esse processo doloroso. Algumas pessoas podem até achar que a minha vinda para cá é para fugir de algo que eu cometi. Mas diante desse cenário que nós estamos aqui, desse bate-papo, a minha vida é um livro aberto. Não tenho nada a esconder Amém. de ninguém. Amém. Então eu não saí de São Paulo para fugir da história. Pelo contrário, eu estou aqui, continuo vivendo a história que Deus tem para minha vida. Amém. E a nossa vinda para cá foi através de um bate-papo com um amigo. E ele disse: pastor, você não tem vontade de ir embora? Eu falei: a Andréia tem vontade de ir embora. Tem vontade de ir para Santa Catarina. Por que vocês não vão? Eu falei: porque não tem condições. Eu tinha acabado de sair de todo aquele cenário. Então era bem difícil. A gente tinha um apartamento, mas era financiado. Ele falou: o que falta para vocês irem?
E eu falei, eu não conheço a cidade. Ele falou, se é isso que vocês querem, eu quero ser o primeiro a abençoar a vida de vocês. Ele falou, eu vou bancar a viagem de vocês. Eu quero que vocês vá conhecer. Eu sei que nós fizemos uma pesquisa de avião, de carro, acabamos ficando com o carro, porque chegando aqui ia ter que pegar um carro. E ficamos na casa desse amigo nosso, que morava no Pedra Branca. E eu lembro que quando nós chegamos na porta da casa dele, que eu pus o pé no chão, e que ela abriu do outro lado e olhou para mim assim, eu me arrepiei do pé à cabeça e eu disse para ela, esse é o lugar de um novo ciclo. Aleluia. E ela olhou para mim e disse assim, era isso que eu queria ouvir de você. E nós ficamos aqui durante 10 dias, chegamos aí até no condomínio que nós moramos hoje, que nós não podíamos entrar, mas um amigo conseguiu nos colocar dentro. Nós entramos e dissemos, quem sabe nós vamos morar aqui. E hoje nós moramos lá. Glória a Deus. Nós voltamos para São Paulo. Esse amigo nosso falou, e aí, vocês gostaram? Amamos. Estão pronto para ir embora? Eu falei, não, meu amigo, é um processo. Ele falou, não, Deus vai abençoar a vida de vocês. E eu falei, a gente precisaria vender tudo, porque tudo lá é 220. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu vi de onde Deus te tirou. Eu conheço a tua história desde o começo. Eu sei quem você foi na minha casa e na minha família. Eu sei os 40 dias que eu fiquei na UTI de um hospital. E você foi todos os dias. Inclusive um dia levar ceia para mim. Eu preciso ser grato a Deus pela obra que Ele tem feito sobre a tua vida. E se vocês quiserem ir para Santa Catarina, eu quero ofertar na vida de vocês os eletrodomésticos, tudo da casa de vocês, para que vocês possam começar uma nova história. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, é isso mesmo. Deus levantou um profeta, um presbítero. A André estava dormindo, e o telefone toca, eu estou deitado com ela. Isso, a gente já tinha voltado da viagem, e esse presbítero é tomado por Deus 7 horas da manhã. Ele indo trabalhar, Deus mandou ele parar o carro. E ele disse assim, olha, Deus me deu uma palavra para vocês, que Deus está arrancando vocês de São Paulo. E para você entender que Ele é Deus sobre a vida, ninguém sabia. Para vocês entenderem que Deus é Deus na vida de vocês, Ele está levando vocês para o sul, para Santa Catarina. Uau. E ali a gente ficou, ela me acordou, a gente chorou junto, não falando para pai, para mãe, para ninguém, para amigos, para ninguém. Em todos os lugares onde eu ia ministrar, Deus levantava alguém dizendo, eu estou arrancando, vai ser muito rápido. Confirmações. Com isso a gente pegamos caixas, começamos a embalar as coisas e avisamos para a família, estamos indo embora. Vocês estão indo embora para o sul, vão para Santa Catarina, mas vocês não têm onde morar. Deus vai preparar todas as coisas. Se Ele falou, Ele se responsabiliza. Amém. Se Ele falou, Ele vai cuidar. E eu sei que nós anunciamos o nosso apartamento dia 18 de janeiro para vender. Uma senhora entrou, olhou. Foi 6 pessoas olhar o apartamento. A primeira pessoa olhou, foi embora. As outras olharam e queriam diminuir o preço. Do dia 18 de janeiro, passado-se um ano. Dia 18 de janeiro do ano seguinte, nós vendemos o apartamento. A primeira pessoa que tinha entrado no apartamento para olhar, a mesma pessoa voltou com o filho, e o filho olhou, entrou dentro do apartamento, deu uma volta, falou, mãe, pode comprar, é esse o lugar. Uau. Então, estar aqui hoje é estar debaixo de uma palavra. É fácil? Não. Porque obedecer nunca foi fácil. Porque obedecer você precisa ir contra as suas vontades. E estar debaixo de uma palavra de Deus é saber que Ele te sustenta. Amém. É saber que você está no centro da vontade de Deus. Estamos aqui, vai fazer 2 anos. 2 anos onde nós temos visto a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. E eu falo para você, pastora, o meu tempo de intimidade com Deus hoje não se compara ao tempo que eu tinha. Quando eu era pastor de púlpito, de ter a preocupação de todos os dias ter que ter uma palavra, hoje não. Eu não oro para Deus me dar uma palavra, eu oro para ser íntimo de Deus, porque a palavra já existe. E na hora certa Ele vai revelar a vontade dEle.
Não que eu não me prepare, eu me preparo. Sim. Mas eu tinha aquela obrigação de estar bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem, as pessoas precisam me ver bem. E hoje eu me vejo como ser humano antes de ser um pastor. Porque às vezes a gente coloca o título e aí a gente olha para Naamã. Você tem tantas patentes, tantas vitórias, mas é leproso. Mas o maior problema de Naamã não era a lepra. A causa de Naamã era o orgulho que causava a lepra. E às vezes o nosso orgulho não nos deixa viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Se eu tivesse aberto mão do meu orgulho lá atrás e tivesse ouvido a minha esposa, ouvido amigos, quando disseram para mim, procura ajuda, vai se tratar. Você está morrendo aos poucos e você não está percebendo. E o medo de perder a sua identidade, que eu já não tinha e não sabia. Sim. O medo de perder o púlpito, o medo de perder a identidade de pastor. Porque quando você cai, você tem um momento como eu tive, as pessoas não olham para você dizendo assim, o Jean caiu, o Jean fracassou. A pessoa, né? Elas olham para você e dizem assim, ô pastor. O título ele traz um peso sobre a tua vida. E hoje eu não me preocupo com o título, porque eu sou quem eu sou, estando no altar ou fora do altar. O altar não me faz melhor. O altar revela quem eu sou fora do altar. Então, antes do altar, eu tenho uma vida com Deus. E essa vida com Deus ninguém sabe. Essa sua vida com Deus ninguém sabe. Essa sua dedicação do seu momento com Deus ninguém sabe. Mas as suas quedas, os seus deslizes vão aparecer, vão surgir. Então foi muito difícil, mas hoje estar em Santa Catarina, eu digo que eu só saio daqui se a mesma voz que me trouxe mandar eu sair. E não é por promessa, porque eu não tive promessa. Pelo contrário, eu tive promessa para ficar. Porque pessoas disseram, eu tive proposta, pastor, fica. Abre a tua igreja de novo. Nós vamos estar contigo. Nós montamos a igreja. A palavra foi essa. Nós montamos a igreja e te damos a igreja. E aí eu entendo que o meu problema não foi em ser um mau pastor. Porque as pessoas ainda me queriam como pastor. E eu falei, não, hoje, em relação à proposta e o propósito, eu prefiro ficar com o propósito. Amém. Então hoje nós estamos nessa cidade por um propósito. Se você me perguntar, pastor, qual é o propósito? Ainda não sei. Mas eu caminho na presença de Deus para que o propósito se cumpra. Revelado, vai ser revelado em nome de Jesus. Até acho interessante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente vê, a gente é ensinado de certa maneira que a vida pastoral ela tem que ser solitária. Né, que a vida pastoral você não pode se expor, a vida pastoral não pode ter amigos, a vida pastoral você tem que estar blindado e conforme os anos foram passando a gente foi aprendendo por osmose isso. E eu vi assim a casa do meu pai sendo destruída por falta de ajuda, né, de pedir ajuda, de a casa cheia. Na verdade a casa do meu pai era cheia 24 horas, era tipo assim, era uma extensão da igreja, era a casa da igreja lá, todos os eventos eram lá, churrasco era lá, então o pessoal jantava lá, comia lá, era a casa do pastor. Mas a hora que ele precisou, ele não teve ninguém, de certa forma, ele não teve amigos que pudessem aconselhar. E eu não sei se ele buscou essa ajuda também, né? Há essa situação. E o que acontece? Eu sendo filha de pastor vendo isso, quando vinha ao Ministério Pastoral, o primeiro ano ali, eu e o pastor Diego, a gente ficou literalmente sozinhos. E a gente passou um processo assim, muito doloroso e foi onde a gente começou a ver, cara, que tipo de pastores nós vamos querer ser. Né? Nós somos relacionais, nós somos essas pessoas que precisam de outras pessoas. Nós sempre fomos assim, é da nossa personalidade querer estar junto. Então por que a gente está se isolando? Por que a gente está se privando? Por que a gente esconde as nossas falhas, nossos erros? Porque nós somos pessoas. Sim. E é tão interessante que eu estou lendo um livro, que é o Privilégio Sagrado, né? Que é sobre esposa de pastor e tal.
E ela fala isso, e ela abre muito a questão do que aconteceu de fato na vida delas, as dificuldades que ela teve na infância e tal, e todo no casamento, já casada, sendo pastora, as dificuldades. E a gente disse assim, cara, é uma pessoa. Sim. É uma pessoa, é um ser humano, como qualquer outro, que também tem dificuldades também. Tem dias que tem crises, tem dias que não tá bem. Cara, são pessoas, Sim. porém, são pessoas que foram escolhidas por um propósito. Né? E é não perder esse propósito, mas isso não quer dizer que não possa ter amigos, que não possa se abrir, que não pode ter uma doença, né? Estamos acometidos por essas questões. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que esses dias eu vi um vídeo, que 99% dos pastores já tiveram crises emocionais, que já não sei o que, e não sei quantos desistem, e não sei, e várias estatísticas, né? E aí o Espírito Santo, né, e a gente ali no carro conversando, e vê assim essa questão. Mas por que isso está acontecendo? Por falta de realmente pedir ajuda, Sim. né? E que legal que o pastor falou isso, porque eu já tinha uma admiração muito grande pelo seu ministério, você já sabe. Quem não sabe, o pastor já está direto conosco nas vigílias, na live. Ele é um manto, meu Deus, quantas palavras foram liberadas pela vida dele sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida. Eu já te admirava muito. Mas ouvindo a tua história, não pela tua história, porque você podia ter colocado essa história dentro da gaveta e deixado. Sim. Não vou expor. Ninguém precisa saber disso. Mas a minha admiração, ela tá muito maior agora pelo Senhor. Sabe? Porque o Senhor não teve vergonha de dizer de onde o Senhor te tirou. E eu digo assim que a nossa história, ela precisa ser contada para gerar, você falou, gerar cura em nós, mas em alguém que está ouvindo também, né? E como isso é precioso. Eu não tenho nem palavras para te dizer o quanto minha admiração aumentou. Né? Às vezes a gente diz assim, não, mas é vergonhoso, não vou falar, é ruim, o que vão pensar de mim? Mas por que às vezes a gente ainda se preocupa com o que vão achar da gente, sendo que o que importa é o que ele acha de nós? Né? Ai, meu Deus, desculpa, já chorei de novo. É difícil não chorar, eita. Mas é o que eu te falei, pastor. Eu vi muitos pastores subirem e descerem e não subirem mais. E eu não falo de altar, eu falo de vida com Deus. Infelizmente, a gente sabe que a obra, ela suga. É cansativo. E um pastor, ele muitas das vezes ele não tem com quem conversar. Tem coisas do tempo meu de igreja, de pastoreio, que eu não podia falar com a minha esposa. Até porque ela não era uma pastora. Não é uma pastora. Eu nunca coloquei esse título sobre ela. Por quê? Porque eu entendi que o tempo de Deus está sobre a vida dela. Amém. Entendeu? Está sobre a vida dela. E eu não podia colocar uma responsabilidade, um fardo sobre a vida dela que Deus havia colocado sobre a minha vida. Mas o que eu podia compartilhar, eu compartilhava. Só que hoje a gente percebe que as pessoas, elas vão absorvendo. Só que isso vai te consumindo por dentro. E aí você acaba não conseguindo mais exercer o seu chamado com excelência. Porque você está tão sobrecarregado, você se sente tanto na obrigação de estar bem, de mostrar uma maquiagem, sabe, de uma pessoa que não é você, Máscara, né? que quando tudo vem à tona, você fala, cara, por quê? Entendeu? E se você olhar para mim, pastora, você vai saber no dia se eu estou bem e se eu não estou. Porque eu não tenho por que esconder, eu sou um ser humano. Entendeu? Sim. Só que assim, eu não vou deixar de fazer a obra e a vontade de Deus porque eu não estou bem. Eu preciso entender que eu tenho emoções. O próprio salmista Davi diz, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não está falando com o outro, ele está falando consigo mesmo. A alma dele está aflita, ele está angustiado, ele está abatido. Ele está perguntando por quê. Ele não encontra razões, não encontra motivo. Mas ele está colocando os seus anseios diante da presença de Deus. E às vezes a gente não consegue se abrir. A gente não consegue se relacionar. Então eu contar a minha história não é vanglória para a minha vida e muito menos vergonhoso. É saber que o Deus que habita na minha vida esteve comigo no vale da sombra da morte.
E ele passou comigo, porque teve momentos que eu gritava dentro do carro, que eu gritava na rua, aonde está Deus? E quantas vezes Deus usou moradores de rua dizendo para mim assim, o que você está fazendo aqui, moço? Você não é desse mundo, você é de lá. Você não deveria estar aqui. Pessoas que nunca me viram, pessoas que nem sabiam qual era a minha real identidade, que eu era um pastor ou não. Quantas vezes Deus usou pessoas no meio da rua dizendo, ei moço, Deus tem uma história na tua vida. Pessoas que estavam vivendo a mesma situação que eu estava vivendo. Mas Deus usou a boca deles. Então, às vezes, a gente se esconde atrás dos bastidores de um título. E eu falei para Deus, Deus, a minha vida ela é um livro aberto. Eu não posso ocultar o que eu vivi, o que eu passei, o que eu estou vivendo. O futuro pertence ao Senhor, mas o futuro ainda vai ser um passado da minha vida. E eu tenho certeza que esse passado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Então, hoje, eu diante desse cenário, a você que é líder, você que é pastor, seja quem for você, não é sobre o título, é sobre você que é filho. Nós somos filhos. Amém. Nós temos um pai. Nós temos uma identidade. Nós temos sentimento. Nós choramos. Tem dias que eu não quero sair de casa. Jesus chorou, né? Não é interessante? Eu acho tão lindo esse versículo que o pessoal fica zoando, né? Que é o versículo menor da Bíblia, enfim. E só fala isso. Mas ele tem um significado tão grande. Sim. Cara, Jesus chorou. E ele era o próprio Deus encarnado. E Jesus chorou. Então, por que a gente acha que a gente não pode ter dias ruins? Dias ruins também fazem parte da vida, né? Mas a questão é, não se abata, peça ajuda, esteja com pessoas que te elevem novamente para o propósito, né? Pessoas que são amigos de oração. Eu tenho uma amiga de oração, a irmã Rose, ela é minha intercessora, e eu digo, eu preciso de você. Você é minha fiel escudeira e você saiba que você também pode contar comigo e ambas se contam uma com a outra. Às vezes tá indo por um caminho, ela já, mana, aí não vai dar certo, mana, volta. Opa, glória a Deus. E ao mesmo tempo teve dias que eu cheguei angustiadíssima, eu tinha chorado um monte em casa, mas daí depois saí de casa, não, vou trabalhar, gente que nada é nada, né? Aí tô super bem, daí chego no cantinho, olha por mim, eu não tô bem. Isso é uma virtude. Tu entendeu? Isso é tão lindo, tu pastor. Entendeu? Porque a gente acha que a gente não precisa que alguém olhe por nós. Não existe isso, não existe. E eu vejo assim, igual eu falei pra ti, né? Os erros das pessoas, elas... eu sempre falo isso aqui, eu estou até meio repetitiva, mas você pode escolher ser o burro, que nunca aprende nada, nem com os erros próprios, nem com os erros dos outros. Você pode ser o inteligente, que você aprende com os erros com os seus próprios erros. Gente, é de manhã, vamos lá. Aqui tá uma manivela. Então tá, o burro que nunca aprende com nada, o inteligente que aprende com seus erros, e o sábio que olha o erro dos outros e não comete aqueles erros. Então, tipo assim, quem eu quero ser? Então, quando a gente ouve uma história dessa, a gente tem que ver, cara, aquele caminho não é legal. O não se abrir não é legal. Então, peraí, vamos por outra área. Vou me abrir, eu vou fazer algo diferente. Então, como eu vi os erros dos meus pais, não pedindo ajuda e metendo o pé pela mão e fazendo o que queriam, e o fruto disso foi ruim, foi amargo. Então, peraí, eu hoje estou no ministério, então eu vou fazer diferente, eu vou tomar outros caminhos que não sejam esses, vou buscar conselheiros, vou buscar pessoas, a gente tem mentores, né, muito, igual o senhor falou no início, né, muito era falado, tipo assim, da psicologia, era como se a psicologia e Deus não tivessem nada a ver. Gente, são profissionais maravilhosos, que hoje na atualidade são, meu Deus, né, muito necessários, inclusive. Sim. Né? E a gente às vezes não dava o valor necessário deles. Tanto é que hoje a gente tem a Milene aqui, como psicóloga dos adolescentes, e também no GPS. E como tem feito diferença na vida das pessoas, a vida dela, o propósito dela. É uma pastora? Eu creio que ela tem um ministério pastoral, né? Um dia o Senhor dirá amém, aleluia. Mas hoje ela está cumprindo o seu papel de uma forma extraordinária e linda na obra de Deus, mas também exercendo a sua profissão, né? Então, muitas vezes foi
segmentado essa questão do sagrado, do secular, como se o secular não fosse de Deus. Sim, é verdade. E só quem está pastor, só quem está presbítero, só dentro das 4 paredes da igreja. Não. Nós, o sagrado e o secular é a mesma coisa, somos seres integrais. Corpo, alma e espírito. Se eu estou no meu trabalho, eu glorifico a Deus. Se eu estou na minha família, eu glorifico a Deus. O pastor tem que ter equilíbrio. O pastor tem que ter o tempo do dia da família. Nós temos, graças a Deus, a gente estava frenéticos até um tempo. Trabalho, 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 trabalho. A gente teve um dia parar. Qual é o dia da nossa família? Sim. Qual é o dia eu e você como casal? Qual é o dia teu com a tua filha? A gente teve que um dia sentar e colocar na agenda. Que a gente brinca aqui, né? Tá na agenda é realidade. Se tá só na boca, ainda não funcionou. Tem tempo Mas para tá na tudo. agenda, há tempo para todas as coisas. E nós, como pastores, devemos ter essa sabedoria em administrar os tempos. Então, hoje, graças a Deus, quarta-feira é o dia da família. Não tem negociação. Eu, ele e a Isadora. É o nosso dia. Vai fazer nada? Não faz mal. Vai ficar só em casa? Vai estar junto. Não é sair e gastar, não é sobre isso. É estar junto. É ter tempo de qualidade, olhar um no olho do outro, ver como é que tá com a família. Aí nos outros dias trabalho, beleza. Aí tem um dia no sábado que a gente é eu e meu esposo, só nós dois. Sexta-feira, tal horário, é ele e a Isadora. Acabou. Nós temos esse tempo, porque não dá para viver de trabalho em trabalho. E eu falo isso não só no ministério, não só pastoral, mas as pessoas que trabalham freneticamente vivem o trabalho. O Deus dela é o trabalho. Então a gente tem que colocar Deus no altar novamente. Colocar o Senhor no altar novamente e dizer, Senhor, aqui está o tempo meu com o Senhor, aqui é o tempo meu com a minha família, aqui é o tempo de trabalho e trabalhar bem, aqui é o meu tempo de descanso, porque o descanso também é do Senhor. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Eu sou da educação física e muito é falado da homeostase. Homeostase é o equilíbrio do corpo. Então, se até o nosso corpo Deus criou com equilíbrio, então, peraí, existe equilíbrio no mundo e as pessoas estão negligenciando isso, trabalhando a mais ou trabalhando de menos, às vezes está no ambiente de trabalho e está no celular. Aí tá em casa, tá trabalhando. Tipo, não tem mais uma ordem. E Deus criou tudo certinho. Com ordem e decência. Tinha até uma música infantil que dizia assim, Deus criou tudo muito certinho, cada ser vivo tem o seu lugar. Deus sabe tudo e tudo ele vê, só ele sabe tudo fazer. E aí ele falava assim, como é que uma mão vai estar... Não, como é que é? Que a melancia vai estar pendurada no pé de uma mão, uma coisa assim. Ela é pesada e pode cair, né? Sim. Tipo, é melhor que ela fique no chão. Então ela nasce no chão por isso, porque ela é pesada, ela tem uma estrutura diferente de uma mão. Então é muito engraçada essa música agora que me vem à mente. Mas pastor, indo agora para finaleira, né? Eu gostaria que você falasse aqui para quem está em casa um conselho. Eu acho que tudo que a gente falou aqui já foi um conselho. Mas agora uma palavra final assim, que arde no teu coração, que você queira transmitir. Eu não vou nem dar uma temática, eu quero deixar livre para o senhor falar aí. Bom, um conselho que eu dou para você, independente de religião, você é um ser vivente. Você é um ser humano. Você precisa se respeitar os teus limites. E entender que a vida não gira em torno só de você. Existem pessoas à sua volta, existem amigos, existe família. E às vezes a gente se centraliza tanto em nós, que a gente perde o próprio sentido de quem nós somos no mundo em que Deus nos colocou. E eu entendi que nesse mundo eu preciso de alguém, pastor. Eu preciso da minha esposa, eu preciso dos meus filhos, preciso de você, preciso do nosso irmão que está aqui atrás das câmeras. Você não está vendo, mas ele é um instrumento de Deus. Houve uma estrutura, um cenário foi preparado. E aí eu preciso entender que sozinho eu não consigo. Antes de eu chegar aqui, alguém já estava trabalhando para que eu pudesse sentar nessa cadeira. Então entenda que tudo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, existe um projeto, existe uma estrutura. E não pule etapas na tua vida. Aprenda a pedir conselhos, aprenda a andar com pessoas mais velhas que têm experiência, que vão te ensinar, amigos verdadeiros que vão te direcionar e falar a verdade, ainda que essa verdade
doa dentro de você, ainda que você fique emburrado com essa pessoa, mas é a verdade que ela tem para te dizer. Aprenda a depender de Deus. Hoje a minha vida é totalmente na dependência dele. Pastor, te falta alguma coisa? Se eu colocar no âmbito do mundo espiritual, não me falta nada. Só que todos os dias eu preciso levantar e fazer a minha parte. Eu preciso comer o fruto, guardar a semente para plantar, para que no outro dia eu também tenha fruto. Então entenda, existem processos de cura que você vai encontrar na igreja. Mas existem processos de cura que Deus deixou profissionais para que pudesse auxiliar a tua vida. Às vezes a gente volta tudo para o espiritual. Mas se eu tivesse procurado um profissional, uma psicóloga antes, talvez eu não teria entrado no mundo sombrio que eu entrei. Nós olhamos para a passagem da mulher do fluxo de sangue, ela procurou os médicos, ela vendeu tudo que ela tinha, ela não encontrou, porque a cura dela não estava no médico, estava em Cristo. Mas existem curas que você vai encontrar em profissionais que Deus estabeleceu nessa terra. O próprio Lucas, ele era um médico. Então, não olhe o lado da tua carne, do teu emocional, como algo simples. Valorize, respeite. Quando você não estiver bem, procure ajuda. Hoje, pastor, eu sei quais são os meus gatilhos. E eu não permito que eles sejam mais acionados na minha vida. Porque quando eu não estou bem, eu busco ajuda. Eu não me escondo mais atrás de um cenário que eu estou vivendo por conta de um título que eu carrego que não é meu, ele é de Deus. Foi ele que me escolheu para ser pastor. Foi ele que me chamou. Então vai essa dica para você. Ame com toda a sua força e valorize o que Deus tem te dado. Respeite os teus limites, pois Deus tem coisas maravilhosas para fazer sobre a tua vida. Glória a Deus. Pastor, obrigada mais uma vez por contar essa história. Eu sei que muito ainda tinha para contar, mas o nosso tempo já, né? Quem sabe agora o próximo tete a tete já seja com a pastora Andréia junto, que quem não sabe ela é minha amiga de oração. Então, que você seja abençoado por esse episódio. Que Deus abençoe a tua vida. A próxima pastora Andréia vai estar aqui com a gente, eu creio. Amém. Pode ou chamar a irmã Andréia, que ela vem. seja como ela se sentir mais à vontade. Todo mundo chama ela de pastora e não é de aqui, tá? Não? Desde São Paulo. Deus vai pegar ela, aleluia. Deixa ela. Deus pegar, porque é bem assim, né? Não adianta. É bem assim, ela carrega isso dentro dela. E ela é, né? Eu falo que não é nem pelo título, é porque ela exerce. Antes de Davi ser chamado de pastor, ele fazia a função de pastor. Exato. Então, ela faz essa função, e eu já falei, não adianta você. E eu acho interessante que vocês estão na Mais de Cristo. A Mais de Cristo, a visão dela é reconhecer aquilo que já é feito. Então, você não vai a diácono e depois você começa a trabalhar como diácono. Não. Você vai reconhecido quando você já faz esse trabalho. Então, é sobre isso. Então, ela já faz, então deixa Deus pegar ela. É isso aí. Pastor, obrigada. Um beijo para tua família. Um dia eu quero até pegar a tua filha, vir aqui. Ela é uma bênção, né? Tá deslanchando uma jovem, tem 14 anos. E assim, ó, extraordinária, fora da curva, mas isso aí vai ficar pro próximo tete a tete. Deus abençoe você. Feliz fevereiro. Amanhã acaba a inscrição da viagem missionária, então por favor nos procura. Vem viver essa experiência com a gente. Eu não sei nem se tem vaga ainda, eu tô anunciando, mas nos procura aí, tá? Mas Deus abençoe você e até semana que vem no próximo tete a tete. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Levante as suas mãos e cante. Eu só quero tua presença.
Hoje não vou te pedir nada, só quero